Como um banco que vinha de resultados espetaculares, batendo de frente com um concorrente privado, de repente viu o lucro despencar, e o que está por trás da aparente virada de jogo que a gente está vendo agora. Exato. E essa não é só uma história de números num balanço, né? É uma trama que envolve, assim, ciclos de euforia e crise no agronegócio, decisões de gestão de risco que foram colocadas à prova e até uma mãozinha do governo que mudou as regras no meio do caminho. O que a gente vai tentar desvendar é o porquê de tudo isso e se essa recuperação que se desenha agora é sustentável ou só um alívio temporário. Ótimo! Então vamos voltar um pouco no tempo para o cenário pós-pandemia. O Banco do Brasil estava voando, certo? Lembro que o mercado só falava bem, os resultados eram impressionantes e a rentabilidade, o tal do ROI, estava ali na casa dos 20%. Território do Itaú. Exato. Que sempre foi a referência. O banco estava deixando o Bradesco e Santander comendo poeira, o que historicamente era bem raro. Estava numa fase espetacular, uma máquina de gerar lucro. Só que essa festa, assim, começou a azedar ali por meados de 2023. Foi quando a maré virou, e de forma bem rápida. Os resultados começaram a piorar, trimestre após trimestre, e o motivo tinha um nome e um sobrenome: inadimplência no crédito. O calote. O calote começou a subir forte, e o epicentro do terremoto foi justamente um setor onde o banco é o rei, o agronegócio. Peraí. E o tombo foi feio mesmo. A gente viu a lucratividade em 2025, por exemplo, derreter. O segundo trimestre daquele ano, se não me engano, teve a pior rentabilidade em uma década. Exato, uma década. E quando todo mundo esperava um respiro, o terceiro trimestre veio e foi mais do mesmo. A queda continuou. Como é que um transatlântico como o Banco do Brasil faz uma curva tão brusca para baixo? Olhando os números, a gente entende a dimensão do estrago. No terceiro trimestre, o lucro foi de 3 bilhões de reais. Parece muito dinheiro, mas para um banco que vinha lucrando 9 bilhões por trimestre, é uma queda de 2/3. É brutal. A causa direta foi o banco ter que colocar muito mais dinheiro na PDD, a provisão para devedores duvidosos. Certo, PDD é um daqueles termos do mercado financeiro. Traduz isso pra gente. Pensa na PDD como um colchão de segurança. Para cada empréstimo que o banco faz, ele é obrigado a guardar um dinheirinho de lado, sabe? Proporcional ao risco daquele cliente não pagar. Se o risco de calote na carteira aumenta muito, como aconteceu, o banco precisa engordar esse colchão, ou seja, aumentar a PDD. E esse dinheiro sai direto do lucro. O que aconteceu foi que o colchão teve que ficar gigantesco para cobrir o rombo potencial do agro. Entendi. O cenário, então, era bem feio. E aí, quando parecia que o poço não tinha fundo, o governo entra em cena. Medida provisória 1314. E isso sempre me deixa com o pé atrás. Foi uma solução de mercado ou um resgate estatal disfarçado que pode ter consequências lá na frente? Essa é uma ótima pergunta, porque a MP é exatamente o ponto de virada. Na superfície, era uma ajuda para o produtor rural que estava sufocado, permitindo que ele renegociasse dívidas por até 9 anos. Mas, na prática, foi uma jogada de mestre para o balanço do banco. O que aconteceu foi uma troca de riscos muito inteligente. Uma troca de riscos? Explica melhor como funciona isso. Funciona assim. O produtor rural, que estava com a corda no pescoço, ganhava um fôlego com juros menores e um prazo muito mais longo para pagar. Em troca desse benefício, o banco exigia garantias muito melhores. O banco estava basicamente dizendo: ok, eu te ajudo, mas você vai ter que me dar uma garantia de verdade. E que garantia era essa? O banco começou a trocar garantias que eram mais fracas, como o penhor da safra. Que pode quebrar, ter o preço despencando. Exato. Ou maquinário, que é difícil de vender. Trocou isso por algo muito mais sólido: a alienação fiduciária da terra. Ou seja, a própria fazenda do produtor passava a ser a garantia real do empréstimo. É a diferença entre ter como garantia um carro usado e ter a escritura de um imóvel. O valor e a segurança são incomparáveis. Espera aí, essa troca de garantias é o pulo do gato, então. O banco troca um ativo de risco por um ativo real, a terra.
Isso é genial do ponto de vista do banco. Mas como isso se traduz em lucro no balanço na prática? O dinheiro aparece de onde? De dois lugares, e é por isso que o efeito é tão poderoso. Primeiro, na redução de despesas. Lembra do colchão de segurança, a PDD? Aham. Quando o banco troca uma garantia fraca por uma forte, o risco daquele empréstimo diminui drasticamente. Com um risco menor, o banco pode esvaziar um pouco aquele colchão, ou seja, reduzir a provisão que tinha feito para aquele cliente. E essa redução vira lucro na veia. Ok, a redução de despesas com o risco de calote eu entendo, mas você falou que eram dois lugares. Qual é o segundo? O segundo é um aumento de receita que vem de reverter uma regra do Banco Central que o mercado chama de Stop Accrual. É um nome complicado para uma ideia simples. Pensa assim. Se você aluga um apartamento para alguém que para de pagar, a regulação diz que, a partir de certo ponto, você não pode mais contar aquele aluguel como receita garantida. Mesmo que o contrato ainda esteja valendo? Exatamente. O banco era obrigado a fazer o mesmo com esses empréstimos do agro. Ele parava de registrar os juros como receita. Então, mesmo que o contrato estivesse ativo, o banco não podia mais contar com aquele dinheiro. Isso. Com a renegociação via medida provisória, é como se o inquilino fizesse um novo acordo e voltasse a pagar. O contrato passa a ser considerado saudável de novo. E aí o banco pode voltar a colocar essa receita dos juros na sua planilha. Então veja a mágica. De um lado a despesa com provisão cai e do outro a receita de juros sobe. É um duplo impulso positivo no resultado. Ok, a teoria é bonita, mas na prática isso já está aparecendo nos números? A gente já consegue ver a luz no fim do túnel ou isso ainda é só uma promessa? Já está aparecendo sim. As projeções para o quarto trimestre já mostram isso. O consenso do mercado espera um lucro de uns 4 bilhões de reais. Se você comparar com os 3 bilhões do terceiro trimestre, já é uma melhora importante. Sim, 1 bilhão a mais. Mas a comparação fica ainda mais forte quando a gente lembra que teve um mês, dentro daquele trimestre terrível, que o banco lucrou apenas 500 milhões. Sair de 500 milhões em um mês para uma média de mais de 1 bilhão por mês no trimestre seguinte é um sinal claro de que o pior ficou para trás. Sabe, quando você descreve essa queda brusca e a recuperação mais lenta, me vem à cabeça o símbolo da Nike. Não é uma recuperação em V, super rápida, mas uma queda forte e depois uma subida mais gradual, mais sustentada. Isso sugere que a solução não foi um band-aid, mas o início de uma cura mais longa, certo? É a analogia perfeita. Não é uma recuperação em V, porque o problema era profundo e estrutural na carteira de crédito. A cura é gradual. A visão para 2026 é de uma melhora contínua, trimestre a trimestre. A lógica é que, com o tempo, a safra de empréstimos ruins vai sendo substituída por uma safra de empréstimos novos, feitos com critérios muito mais rígidos e com as lições aprendidas, né? Conforme essa renovação da carteira acontece, os resultados do banco vão se normalizando, vão voltando para um patamar mais previsível e saudável. Tudo bem. A gente passou um bom tempo falando do hospital do banco, a área de crédito que estava na UTI. Mas e o resto do corpo? O banco é só empréstimo? Como as outras áreas se viraram no meio dessa confusão toda? E aqui entra a força de ser um negócio diversificado. Enquanto a área de crédito passava por esse sufoco todo, a divisão de serviços se mostrou extremamente resiliente. Claro, teve um impacto indireto. A venda de seguros para o agronegócio caiu um pouco, o que é natural, já que se estava emprestando menos para o setor. Mas foi um arranhão perto da hemorragia que acontecia no crédito. Então, mesmo que o agronegócio estivesse afundando a parte de crédito, a gestora de fundos e a área de cartões continuaram trabalhando normalmente, gerando receita como se nada estivesse acontecendo. Praticamente. Negócios como a gestora de recursos, que administra quase 2 trilhões de reais, é um volume de dinheiro absurdo. A área de cartões, consórcios e outros serviços continuaram sólidos, crescendo de forma consistente. A área de serviços é o filé mignon do negócio bancário. Ela gera receitas com margens altíssimas e exige pouco capital do banco para funcionar. É o que dá previsibilidade e funciona como uma verdadeira âncora de estabilidade para os resultados, especialmente em momentos de crise como este. Entendi.
Então a operação do banco está se ajustando, o motor principal está sendo consertado. Mas no fim do dia, quem tem ações do banco quer saber: e o meu dinheiro? Como toda essa história de prejuízo e recuperação respinga nos dividendos? Esse é um ponto crucial. Com a crise, o banco pisou no freio. A política de distribuição de lucros, o famoso payout, foi reduzida. Antes, o banco distribuía cerca de 45% do seu lucro em dividendos. Agora, esse percentual caiu para 30% e a expectativa é que fique nesse patamar mais conservador no curto prazo. Certo. 30% parece pouco. Na prática, quanto isso representa de retorno para o acionista hoje, com os lucros ainda pressionados? Fazendo uma conta de guardanapo, o mercado projeta que o banco vai lucrar algo entre 22 e 24 bilhões de reais neste ano. Se a gente aplicar um payout de 30% sobre isso, estamos falando de uns 7 bilhões de reais a serem distribuídos. Certo. Considerando que o valor de mercado do banco hoje é de uns 125 bilhões, esses 7 bilhões representam um retorno, o chamado dividend yield, um pouco abaixo de 6% ao ano. E 6% é bom ou ruim? O mercado olha para isso e pensa: ok, é um dividendo honesto. Não é espetacular, mas é honesto. Principalmente porque está sendo pago no que parece ser o fundo do poço do lucro. A aposta de quem investe não é nos 6% de hoje, mas no crescimento disso no futuro. É o aluguel do dinheiro, que hoje é modesto, mas a expectativa é que conforme o lucro do banco cresça, esse aluguel cresça junto. Ok, 6% é o presente. Mas a aposta, como você disse, é no futuro. Qual é o cenário otimista? Se tudo der certo, se essa recuperação se consolidar nos próximos anos, para onde esses dividendos podem ir? Aí a história fica bem mais interessante. A tendência natural é que os dividendos cresçam acompanhando a recuperação dos lucros. Conforme o balanço melhora, é muito provável que o próprio percentual do payout volte a subir, dos 30% para algo mais próximo do patamar histórico. Mas antes disso, vale um alerta. Qual? O ano de 2026 é um ano eleitoral no Brasil. Sendo o Banco do Brasil uma empresa de controle estatal, uma mudança na presidência da República pode levar a trocas na diretoria do banco, o que sempre adiciona uma camada de incerteza política ao negócio. Isso precisa estar no radar. Certo, risco político anotado. Mas e no cenário otimista, sem grandes mudanças de rota na gestão? No cenário otimista, imagine que o banco consiga em 2027 ou 2028 voltar aos seus picos de lucratividade, algo como 36 bilhões de reais de lucro em um ano, que ele já atingiu no passado. E imagine que ele retome um payout mais generoso, de 50%. Nesse caso, o total de dividendos distribuídos saltaria para 18 bilhões de reais. Se você calcular esse valor sobre o preço da ação hoje, o retorno saltaria para 13 ou 14% ao ano. É um potencial enorme, mas, claro, depende de uma execução impecável e de um cenário econômico favorável. Não é, de forma alguma, algo garantido. Uau, a diferença é gritante. Então, resumindo nossa conversa, a gente está olhando para um gigante que foi duramente atingido no seu principal negócio, o crédito, especialmente no agro. Uma intervenção do governo que foi ao mesmo tempo uma boia de salvação para o setor e uma jogada contábil estratégica para o banco, parece ter estancado a sangria. Agora, com a ajuda da sua área de serviços, que é muito sólida, o banco iniciou uma longa e gradual jornada de recuperação. Os dividendos hoje são modestos, mas o potencial de crescimento, se tudo der certo, é bem relevante. Exatamente. E isso nos deixa com uma reflexão final. Aprender com os próprios erros é um dos maiores desafios para qualquer grande organização. Quando um banco desse porte passa por uma crise de crédito dessa magnitude, a grande questão que fica é: quais são as mudanças de processos e principalmente de cultura que precisam ser feitas para garantir que a memória desse erro não se perca? Como garantir que daqui a 5 ou 10 anos, com outros diretores no comando e num novo ciclo de euforia, a instituição não cometa os mesmos erros outra vez? Hoje, o nosso foco é o Banco do Brasil. Depois de um período de resultados bem fracos, a gente começa a ver alguns sinais de melhora, incluindo uma nova medida provisória do governo. A grande questão aqui é: será que esses sinais representam uma virada definitiva para o banco? Ou a cautela ainda é a melhor abordagem?
Eu defendo que o pior já ficou para trás e que o banco entrou sim numa clara trajetória de recuperação. Já eu acredito que esse otimismo é um pouco precipitado. Para mim, a recuperação ainda é muito frágil e os riscos, sabe, tanto na gestão de crédito quanto no cenário político, continuam altos demais para a gente simplesmente ignorar. Olha, o sinal mais claro de que o pior passou, para mim, está nos números. A gente saiu de um lucro de 3 bilhões de reais no terceiro trimestre para uma projeção de 4 bilhões já no quarto. Pode não parecer um salto, assim, enorme, mas é a primeira vez em muito tempo que a curva aponta para cima. E o grande catalisador aqui é a medida provisória 1314. Ela permite uma coisa fundamental: renegociar os créditos problemáticos do agronegócio, trocando garantias que eram fracas, como safras, pela própria terra. Isso limpa o balanço do banco. E a gente não pode esquecer da área de serviços, né? Que é um pilar de estabilidade com quase 2 trilhões sob gestão. Com a casa em ordem, o potencial de dividendos volta a ser o grande atrativo. Se o banco retomar o lucro histórico de 9 bilhões por trimestre, a gente está falando de um retorno que pode passar de 13%. Certo, eu entendo o raciocínio, mas essa recuperação que você descreve tem um pilar que me parece frágil. Ela depende quase que inteiramente de uma intervenção do governo e não de uma melhora, digamos, orgânica na gestão de risco do banco. O que nos trouxe até aqui foi justamente o rombo na carteira do agronegócio que levou o banco à sua pior rentabilidade em uma década. Isso expôs uma falha grave, né? Uma falha fundamental na concessão de crédito. Que garantia a gente tem de que isso não vai se repetir? E essa projeção de voltar a 36 bilhões de lucro por ano me parece francamente pura especulação. O dividendo atual é modesto, perto de 6%, e o banco acabou de reduzir a parcela do lucro que distribui. E para completar, temos uma eleição presidencial em 2026, um fator de risco político que não dá para ignorar. Mas a medida provisória não é só uma ajuda, é uma ferramenta pragmática. Ela ataca a raiz do problema, ao melhorar a qualidade das garantias. Isso fortalece o banco para o futuro, não é apenas um conserto pontual. É uma correção estrutural. Você chama de correção estrutural. Mas, peraí, como a gente pode chamar de estrutural uma medida que depende da boa vontade do governo? Isso não soa mais como uma muleta? Renegociar dívidas em condições melhores para os devedores pode simplesmente mascarar o problema, empurrando a inadimplência para frente em vez de resolver de fato. Eu vejo diferente. A recuperação vai ser gradual, sim, mas construída sobre essa base mais sólida. A combinação da melhora no crédito com a força que a área de serviços já tem cria o cenário perfeito para um crescimento consistente do lucro ao longo dos próximos anos. Pois é, mas sejamos realistas. O salto de um lucro de 3 bilhões para os 9 bilhões do passado é gigantesco. A reconstrução de uma carteira de crédito, como o próprio material sugere, é um processo que leva anos, não trimestres. Acreditar nisso agora me parece um excesso de otimismo. Mas o mercado olha para frente. Ele olha para o potencial. O dividendo de agora é só o ponto de partida. Outros grandes bancos também tiveram problemas de crédito. Isso acontece. O que importa é a capacidade de correção, e o Banco do Brasil está demonstrando exatamente isso. E essa sua promessa de dividendos futuros ignora o elefante na sala. A eleição de 2026. Uma mudança no governo pode alterar completamente a política de distribuição de lucros, tornando qualquer projeção de hoje inválida. A recente redução do payout de 45% para 30% já não é um aviso bem claro dessa instabilidade? Em resumo, eu vejo que a crise expôs uma fraqueza, sim, admito, mas as ações para corrigi-la foram fortes e na direção certa. Para mim, com uma base de serviço sólida e um caminho claro para a recuperação dos lucros, a perspectiva é, sim, positiva. E para mim, embora a medida provisória traga um alívio temporário, a recuperação do Banco do Brasil ainda é uma aposta de alto risco. As falhas de gestão que levaram à crise e a incerteza política de 2026 são fatores que exigem, no mínimo, muita cautela. Fica claro que a execução dessa reestruturação e, claro, o cenário político serão os fatores decisivos para o futuro do banco.
Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!